Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Vivendo Acima da Mediocridade. Esse texto foi escrito pelo pastor Paulo Caetano para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, o que é que eu vou fazer? Vou ler juntinho com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que nós possamos fazer as coisas da forma que te agrade, tentando cada dia melhorar mais. Senhor, que o Senhor se agrade de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer e que o nosso coração esteja realmente em ti. É o que te pedimos, pedindo também perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje está em Lucas 17, versículos de 5 a 10. E diz assim, ó. Esses versículos vão falar sobre a fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. E Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que ele vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, põe o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso, o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém? Bom, então, o texto chama-se Vivendo Acima da Mediocridade, e o versículo escolhido é o versículo 10, que diz, assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, aqui, eu gostaria de deixar bem claro que mediocridade aqui não é a qualidade daquela pessoa que a gente não gosta, ou qualidade não, um adjetivo da pessoa que a gente não gosta, que você diz assim, aquela pessoa é medíocre. Porque, na verdade, mediocridade quer dizer exatamente que é uma coisa que está no meio termo. Nem é muito bom, nem é muito ruim. Uma pessoa com uma condição financeira medíocre, ela não é nem rica e nem pobre. Ela está na média. Então, é isso que quer dizer mediocridade. O texto diz aqui que existem 3 tipos de pessoas. Os medíocres, os que estão abaixo da mediocridade e os que vivem acima da mediocridade. Então, isso quer dizer o quê? Existem pessoas que vivem no meio termo, né? Então, tipo, meia boca, tá tudo por ali mesmo. Não tá bom, mas também não tá ruim. Então, aqueles que estão acima da média, oba! E tem aqueles que estão abaixo da média. Então, eles estão ruins, né? E aí, o que Jesus nos propõe? Um caminho que nos serve de parâmetro para a gente identificar cada um desses tipos. Então, Jesus disse o quê? Que o servo, o empregado, que faz tudo o que lhe for ordenado e nada além, deve ser considerado como um servo inútil. Esses são os medíocres, esses são os que estão na média. Então, é mais ou menos assim. Eu sou contratada na empresa onde eu trabalho, eu recebo um salário para isso, e o meu dever lá é trabalhar como assistente social e, portanto, fazer as coisas que uma assistente social deve fazer. Ora, se eu faço tudo aquilo para o qual eu fui contratada para fazer, ninguém tem que falar obrigado. Né? É engraçado que assim, algumas pessoas dizem, nossa, principalmente as mães dos adolescentes com os quais eu trabalho, elas dizem, ai, dona Miriam, muito obrigada pelo que a senhora está fazendo, eu agradeço demais,
A senhora foi gentil, a senhora me explicou. Mas isso não é nada além da minha obrigação, porque eu sou paga para fazer isso. Quando eu faço isso, estou na média, entendeu? Não estou nem acima e nem abaixo. Isso é o meu dever. Então, Jesus chama isso de servo inútil. Se eu fizer aquilo que eu sou paga para fazer, qual é o objetivo da minha função ou do meu serviço, eu sou medíocre naquilo que eu estou fazendo. Então, considerando este critério, os que vivem abaixo da mediocridade, os que vivem abaixo da média, são servos que sequer fazem o que é da sua responsabilidade. Então, por exemplo, você trabalha como empregado doméstico, seu dever é limpar a casa, fazer as coisas pertinentes ao emprego doméstico. Aí, o que a pessoa faz? Ela limpa, varre a casa, vem varrendo, e ao final, em vez de recolher o lixo com a vassoura e com a pá, ela enfia debaixo do tapete. Então, esta empregada doméstica, ela está vivendo, servindo abaixo da mediocridade, porque não é para isso que ela está sendo paga. Não é para isso que ela recebe o salário dela. Então, ela está fazendo menos do que ela deveria. E ela sabe disso. Se Jesus classificou o servo que fez toda a sua obrigação como servo inútil, como é que Jesus iria classificar aquele cujo trabalho fica aquém das suas competências, que nem ao menos cumpre com seus deveres familiares, profissionais, acadêmicos e sociais? Porque nós temos deveres em todas as instâncias, não é só no trabalho, né? A gente tem dever como mãe, como pai, como irmão, como família. Temos deveres com as pessoas lá fora, temos deveres na igreja. Todo mundo sabe o que é necessário fazer. Nós temos deveres ecológicos, né? Não jogar lixo na rua. É o mínimo que a gente deve fazer em prol da criação. Então, quando a gente faz o que é necessário fazer, nós somos inúteis. E quando nós fazemos menos? Como é que Jesus nos classifica? Deu ruim. Então, nessa linha de raciocínio, os que vivem acima da mediocridade são servos que fazem além do que lhes é ordenado fazer. Então, tem pessoas que fazem mais do que é necessário que elas façam. Por exemplo, você vai à feira, você compra ali uma dúzia de laranjas e o vendedor lá na feira, o feirante, diz para você: olha, vou colocar 2 laranjas a mais para você. Ele está fazendo além do que seria necessário que ele fizesse, né? O professor diz para o seu filho: olha, faça o exercício até a página 10. Mas ele resolve fazer até a página 12. Então, ele está fazendo além daquilo que a professora pediu para ele. Então, está sendo acima da mediocridade. Então, ir além é uma qualidade daqueles que buscam a excelência em todo o tempo. Porque se você se lembrar que todas as coisas que você faz, elas devem ser feitas não como para homens, mas para Jesus Cristo, para Deus, para o Espírito Santo, ora, você vai querer fazer o melhor possível, não é? Porque, obviamente, quando você tem um encontro importante, quando você vai fazer alguma coisa para uma pessoa importante, você não quer que a pessoa reconheça que você está fazendo aquilo para ela, que você está além da mediocridade, está além do meio termo, você está fazendo o seu melhor? Então, é a mesma coisa. Quando fazemos as coisas para Jesus, temos que fazer ser além da mediocridade. Então, ao classificar o servo que fez somente o que deveria fazer como inútil, Jesus queria nos instigar a viver e fazer além, né? Jesus está dando aquele exemplo para que você possa ver e falar: olha, quando você faz o que é necessário, você não faz mais nada do que a sua obrigação. Então, isso significa sair da situação ordinária e buscar fazer aquilo que é extraordinário. Porque é isso que o Senhor faz por nós. Ele faz o extraordinário. Então, nós também temos que buscar fazer o melhor para Ele. Então, não se contente em fazer somente aquilo que lhe foi designado para fazer. Faça sempre o melhor. Inclusive, você vai se sentir muito melhor fazendo isso, né? Quando você
busca agradar, servir o outro de uma forma mais perfeita possível, você também alegra o seu coração. Não aceite viver na linha da mediocridade, ficar meio termo, né? E tampouco abaixo dela. Piorou, né? Se na média já é ruim, imagina na média inferior, né? Então, no mínimo, a gente tem que ficar na média, mas o ideal, para não sermos considerados servos inúteis, é que nós estejamos na média superior, além da mediocridade, além do meio termo. Então, vai além, viva acima da mediocridade. Bem, o nosso manancial termina assim. Não seja um servo inútil, vá além, viva acima da mediocridade. É isso, irmãos. Às vezes a gente se fixa numa palavra, né, e ela se torna uma palavra pejorativa. Mas aqui ficou bem esclarecido o que a gente quer dizer com mediocridade. E a gente tem que se lembrar que nós temos que fazer sempre o melhor, independente da situação em que nós nos encontremos. Fazendo um trabalho, servindo alguém, fazendo um almoço, servindo na igreja, que nós possamos cada vez fazer mais, porque é assim que o Senhor nos trata. Cada dia Ele faz mais por nós. Amém? Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.